Pois é, e agora conosco está aqui o doutor Irlan Melo, o seu advogado, doutor Irlan. Tudo bem, Tudo doutor bem, Irlan? tudo jóia? Bom dia. Bom dia. Gente, eu tô aqui nos bastidores, ele me mostrando a foto da filharada dele. É muito menino, são 3, né, doutor Irlan? 3, graças a Deus. Eu acho que esse tema de hoje, será que te ajuda muito a hora extra? Nossa, eu faço muita hora extra, mas em casa, né? Hoje nós vamos falar sobre hora extra, né? E você pode tirar todas as suas dúvidas e nós já vamos começar com o povo perguntando, doutor Irlan. Sim. Né? O povo falando para tirar as dúvidas, porque ele é o seu advogado. Oi, meu nome é Pedro. Eu gostaria de saber se eu posso trocar minhas horas extras por folgas. Sim, a legislação, Pedro, permite que você possa trocar suas horas extras ou compensar horas extras num banco de horas que pode ser feito mediante um acordo entre o empregado e o trabalhador, e o empregador. É possível. Doutor Irlan, Sim. eu acho que é legal, vamos falar o que são as horas extras, Sim. né? Até para a pessoa entender o que vai além, o que não vai. Explica pra gente. Olha só, Carol, hora extra, a legislação ela estabelece uma hora diária, que seriam 8 horas com algumas exceções. 44 horas semanais, 220 horas mensais. Certo. Tudo que ultrapassa isso é considerado hora extra. Existem limites, ou seja, por dia você pode fazer até 2 horas extras. Algumas exceções, mas aí nós vamos, durante o quadro, nós vamos explicando essas exceções. Então, o percentual aceitável seria 2 horas? 2 horas é o de praxe. E no caso do menor? Sim. Porque, para explicar, às vezes o menor ele está trabalhando, ele pode ter hora extra, não pode. Sim. A legislação em relação ao menor, aí já você se baseia tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto na CLT. Normalmente a carga horária do menor é estabelecida em até 6 horas. Com algumas exceções pode-se fazer, mas em regra não é aconselhável que o menor faça hora extra. Certo. Os cargos de confiança, eles Sim. têm direito à hora extra? Sim. Cargos de confiança são aqueles cargos, por exemplo, quando você é um gerente, você é um chefe de alguma seção. Porém, para que este tipo de cargo não tenha direito à hora extra, ele precisa ter uma subordinação. Ou então, se ele é um cargo onde ele tem poder de gestão, ele pode, por exemplo, admitir e demitir funcionários. O seu salário é no mínimo 40% superior ao salário dos seus subordinados, Certo. aí esse tipo de cargo não tem direito à hora extra. Nós temos mais uma pergunta aí. Oi, meu nome é Anderson. Não recebi as horas extras que eu trabalhei. O que devo fazer? Boa pergunta, Anderson. Existem algumas situações. Vamos imaginar que você está trabalhando. Se você está trabalhando, você pode ajuizar uma ação única e exclusivamente para receber as horas extras que você não recebeu. Porém, isso não é motivo para que o empregador possa te demitir. Porque Entendi. às vezes as pessoas ficam, Carol, com medo de entrar na justiça com o contrato em curso, com medo de ser demitido. Isso pode até acontecer, sem justa causa. E também, se ficar provado que o motivo é esse, seria também passível de uma indenização por danos morais. Outra Certo. situação também interessante, que foi o que ele perguntou, teria algum prazo? Se ele já saiu, por exemplo, do emprego, se ele já saiu, então ele tem 2 anos para ajuizar a ação. Certo. E esses 2 anos você retroage os últimos 5. Então, para ficar bem fácil, para que todos possam compreender, se eu sair em 2010, eu tenho até 2012 para reclamar. Certo. E se eu reclamar em 2012, eu posso reclamar de 2008 a 2010. Porque de 2010 eu saí, então eu só posso reclamar os últimos 5 anos. Então, o ideal é você entrar mais rápido possível? Sim, o ideal é, se faça a hora extra, que se pague a hora extra. Qual seria o percentual para se pagar a nível de hora extra? Então, se a convenção coletiva, os acordos coletivos, não há nenhum tipo de acordo em relação à hora extra, então o percentual é 50%. Se por um acaso 50% no de segunda a sexta e domingos e feriados 100%.
Se por um acaso há uma legislação específica, aí cada uma legislação pode alterar 60%, 70%, 80% ou até 100% a hora extra. Isso vai de acordo coletivo. Isso é legal, esse percentual em relação ao salário, né? Porque às vezes a pessoa que entra ali no noturno e aí vai receber um salário maior. Fala pra gente, né? Até para ela poder, assim, mas às vezes ela trabalha num período diurno, mas chega a passar para o período da noite. Então, essa hora extra vai ser um valor maior, né? Vai ser um valor maior, no mínimo de 50%, que é estabelecido. Agora, você me disse algo que tem uma curiosidade que eu não sei se todos sabem, mas é interessante que o telespectador saiba e também que as pessoas, de modo geral, possam compreender. Há um intervalo mínimo entre as jornadas. Ah, legal. Fala pra gente. Esse intervalo é de 11 horas. Então, se não há um intervalo de 11 horas entre as duas jornadas, então, a partir desse momento, começa-se a cobrar hora extra pela nova jornada que não obedeceu o descanso mínimo de 11 horas. Ah, então fala das duas jornadas, porque tem a intrajornada e a interjornada. Já que o senhor falou das 11 horas, fala também numa mesma jornada, no mesmo dia, qual que é esse intervalo que tem que ter dentro da própria jornada de trabalho? Sim. Numa jornada de trabalho de 8 horas, você precisa ter no mínimo 1 hora, que seria para refeição e tudo. Se você, por um acaso, não faz esse intervalo, você tá tendo direito à hora extra. Isso, interessante. Entre as jornadas, ou seja, dentro da jornada, né? Agora, se você ultrapassa às 8 horas, começa-se a cobrar as horas extras também após a jornada. Porém, se você não deu um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra, também começa-se a computar horas extras. E mais uma pergunta. Dentro da jornada, né? Eu tenho um intervalo de 2 horas. Sim. E aí o meu chefe só me libera meia hora. Sim. O direito que eu vou ter a hora extra vai ser 1h30 ou vai ser o horário completo, as 2 horas que eu teria? Pois é, Carol. Tem algumas súmulas, algumas coisas que falam sobre isso, claro. que eu acho que é importante a gente saber. Essa pergunta sua é muito importante e eu quero ampliá-la um pouco. Vamos imaginar que você tem direito às 2 horas de intervalo. Porém, o seu chefe, ou a pessoa, um superior hierárquico, diz para você assim: não bata o cartão, mas volte a trabalhar. Não é? Aí o que acontece? Você está utilizando de um artifício para burlar a legislação. Sim, na verdade, você teria direito a receber essas 2 horas como hora extra normal, com percentual de 50%, 60%, 70% ou até 100%, dependendo de acordo, norma coletiva ou o dia que você está trabalhando. Então, na verdade, o ideal é que você coloque no cartão ou no ponto eletrônico exatamente as horas que você fez, para que depois você possa cobrar e até também você ter um documento para que, se você precisar cobrar judicialmente, você possa provar isso na justiça. A gente vai ter mais um Povo Fala. Só uma pergunta. É porque eu fiquei preocupada com isso, porque às vezes tem empresas que é difícil ter. Mas fala porque o jeito de trabalho, ele trabalha com o princípio da primazia da realidade. Então, Isso às mesmo. vezes, se ele não conseguir bater, anotar, o que ele pode fazer para ele se assegurar? Sim, olha, a única forma que ele tem seria... Tirar uma foto, não sei. Ele pode fazer dessa forma, tirar uma foto, porque ele não ficou com nenhum documento. Ele pode, ele mesmo anotar, ele pode utilizar de um colega de trabalho, para que esse colega de trabalho possa ajudá-lo nisso. Então, assim, existem algumas formas, mas o importante é ele ter isso documentado de alguma forma. Tá certo. Deixa o povo falar, então, mais um pouquinho. Trabalho em uma empresa e não pago hora extra. O que posso fazer? Olha, é o caso de primeiro, tentar negociar com o empregador, conversar com o empregador e tentar negociar. Se isso não for possível, o próximo passo seria o quê? O ajuizamento de uma ação trabalhista. Uma ação trabalhista, Carol, você, hoje em dia, na nossa Justiça do Trabalho aqui de Belo Horizonte, você ingressa com uma ação, a audiência dentro de 20, 30, no máximo 40 dias. Você já vai estar sentado na frente do juiz para tentar resolver a situação. Então, se você está insatisfeito, se essa situação está te incomodando, você pode ingressar com a ação na Justiça para poder cobrar essas horas extras.